Fala moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do One Break Podcast. É isso aí, Chicão. Eu sou o Thiago Santos, esse é meu camarada Tico Sá. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Boa. E é isso, Thiago, mais uma vez aqui para a gente bater um papo sobre carreiras, o que a gente faz com a nossa carreira, com a carreira dos outros, será? Vamos ouvir coisas boas aqui? Com certeza que sim, né, Thiago? É isso aí, Mas pessoal. Antes, quem quiser seguir a gente, entra lá no LinkedIn, no Instagram, no Spotify, todas as redes sociais, o One Break Podcast. Lembrando que nós somos um dos únicos do Brasil que tem videocast no Spotify. Isso, se quiser Siga. nos assistir lá, Exatamente, exatamente. Se quiser nos seguir, compartilhar, isso aí. Boa, Um Thiago. One Break Podcast. E aí, se você quiser, tiver em casa e falar, não, vamos abrir um podcast. Qual o assunto? Olha, ninguém falou disso, quem sabe? Exato, vai que tem uma ideia E bacana. para onde a pessoa vai procurar, Thiago? Um estúdio Vai no apropriado? Google, digita 42 Live. 42 Live. Aí você vai achar esse estúdio bacana. E o site é 42live.com.br. Estrutura bacana. Tem o nosso camarada Gabirux. Bem localizado. Bem localizado aqui na Vila pertinho, Leopoldina. Perto do Ceasa. Vocês estão no site aí, né? Dá um scroll aí, pô, chega lá no nosso enderecinho. Né, Chicão? Boa. E quem que é a nossa convidada especial de hoje? Opa, Thiago. Hoje a gente tem uma convidada também muito especial. Aliás, a gente tem sorte que só vem gente especial aqui, hein? Só. E ela, olha, jornalista, é publicitária com especialização em marketing. Ela é professora de MBA na XP Educação, também é palestrante, lembrei de falar, e é fundadora da Brand You Up, que ela vai contar mais para nós sobre isso. Seja bem-vinda, Flávia Montes. Muito obrigada, rapazes, Bem-vinda. pelo convite. Gente, Legal. vou começar pedindo desculpas pela minha voz. Nada. Estou com uma sinusite. Não é Covid. Não. é Testada. Covid, testada, É sinusite. aprovada. Desaprovada. Fica tranquilo. Vamos que lá. vamos. Fica de boa. Se você não falasse, ninguém nem ia perceber. Ah, não ia não. Não, não iria. Nem que eu sou carioca. Não, Não. com Né? duas Carioca, coisas. tupida, não. Então, a Brand You Up é uma empresa maravilhosa. Já começa falando Saiu do isso. meu coração, é verdade. Ela foi uma construção, né? Eu comecei a trabalhar na minha área com 16 anos, né? Tô fazendo 37, já tem 20 anos, trabalhando com comunicação, marketing. E eu juntei tudo da minha trajetória, tudo que eu fui observando. E aí eu criei a Brand You Up, que é uma empresa que faz branding pessoal Branding pessoal. para C-Levels. A gente focou em C-Levels para executar, mas a gente também faz o book de branding e ensina para todos os níveis hierárquicos. A execução que, de fato, é só para os C-Levels. E o que é branding? Branding? Branding é estratégia, tá? Todos nós temos uma marca pessoal, somos uma marca pessoal. Quando eu conheci vocês, né? Olhei para o Chico, já desenhei o Chico na minha cabeça, olhei para o Thiago, né? Todo mundo faz isso, né? Todo mundo Primeiro faz. escaneia isso, a assim, gente né, no escaneia. olhar, Isso né? é humano, né? A gente É. quer entender quem é aquela pessoa. Vale a pena eu investir o meu tempo? Vale a pena? Me sinto seguro? Me sinto confiante? A pessoa é confiável? Então, a gente faz isso, não tem jeito. Sim, sim. Então, sabendo-se que nós somos marcas pessoais ambulantes por aí, nos distribuindo, a gente tem que pensar com estratégia. Porque será que o que a gente está emitindo está corroborando com os nossos objetivos de carreira e de negócios? Sabendo que o mundo vai nos julgar, e vai nos julgar, Sem sombra de dúvidas. a gente não pode ser romântico, nem assim, de acreditar que todo mundo vai passar a mão na nossa cabeça quando a gente dá um deslize. Aquele dia que, ninguém vai reparar sim, Sim. né? Mas também não podemos ser robóticos e perder, né, essa essência. autenticidade, a nossa essência. Enfim, digamos que 80% é branding, é estratégia, e 20% a gente pode ser Deixa. natural. E quando a gente se entende como marca e tem um plano de branding, a nossa naturalidade, ela acaba sendo estratégica, né? A gente sabe como se colocar. Sim. Então, Muito bom. Porque, assim, eu entendo, você consegue desenvolver seu trabalho indicando ou preparando a pessoa para aquilo que normalmente ela não vê no dia a dia no Sim. trabalho, né? Sim. Você traz para ela os olhares ou a atenção que os outros estão formando de você. Você dá essas dicas, esse formatão para a pessoa. Sim. Porque embora ela seja muito boa no que faz, talvez ela precise melhorar isso, que é o lado do branding.
Então, ser muito boa no que faz, ser uma autoridade no nicho, ser incrível, é uma obrigação nossa. A gente tem que ser bom. A gente tá ali para entregar. No mínimo. É o mínimo. A gente não vai se manter numa empresa porque a gente é legal, amiguinho. A gente tem que dar resultado e ser amigo. Esse é uma boa marca. Sim. Mas se não der resultado, não tem marca pessoal que sobreviva, né, Sim, gente? Não tem concordo. branding que salve. Uma não Concordo. entrega. E acho que assim, e uma mente aberta para aprender e melhorar e desenvolver, né? Porque pode ser que a personalidade dele precise ser melhorada, assim, em alguns pontos também, né? Sim, sim. Porque um CEO, essa galera, eles... Mas aí é um outro trabalho. Já é um coach, talvez uma terapia, né? Comportamental. Né? Quando a pessoa toma conhecimento de uma percepção que o mundo tem dela, ela tem que tomar uma ação. Eu não sou essa pessoa, tá? Eu desenho marcas pessoais. Por exemplo, o cliente chega, no caso de uma pessoa física, né? Porque a gente também atende uma pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica contrata para a gente fazer essa amplificação da sua cúpula. Mas digamos pessoas físicas. Fala, eu sou um C-Level, eu sou um CTO, sou um Chief de Tecnologia. E eu quero ser CEO de uma empresa que tenha tecnologia como core. Nunca fui CEO. Você acha que eu posso ser? Acho. Vamos lá, vamos entender. Aí a gente pega quais são as hard skills que essa posição pede. Preciso. Check, nota. Quais são as soft skills? O que do seu lastro pode dar uma comprovação, uma garantia que você vai estar nessa posição bem? Que contexto que você pode dar para esse possível contratante, mostrando que você é a melhor pessoa para aquela posição, porque você é de tecnologia. Então, você já vive o core daquela empresa. Você apenas vai ter que desenvolver, se você tiver que desenvolver, alguma hard skill, mas tudo bem, você desenvolve no caminho. Você está desenvolvendo, se eu estou me desenvolvendo, todos nós estamos em desenvolvimento. Sim. Então, assim, talvez a objeção da contratação seja, mas esse cara nunca foi um chefe executivo, ele nunca foi um CEO. Não teve a cadeira ainda. Então, você já escreve um conteúdo dando contexto. Então, aí está o branding. Entender tudo que seria perguntado pelo seu possível contratante e já antever isso e criar uma comunicação estruturada estrategicamente no seu perfil do LinkedIn, nos conteúdos que você faz, no relacionamento que você cria na rede, as pessoas com as quais você se relaciona, para que tenha um perfil receptivo, que quando um recrutador entrar ali, ele vai se interessar por você, porque ele vai compreender quem você é. Mas não é maquiar o cara. Não é maquiar o cara, mas é dar uma enviesada, tá? Vamos lá, branding pessoal é se limitar, você tem que se definir. As pessoas falam assim, quem se define se limita. Eu falo, que maravilha, porque se você não se limita, não se define, o outro não entende quem você é. Sim. Aí o Como é outro... que é? Peraí, volta. Volta tudo, Isso como porque é que eu tô... É, Eu sou acelerada. Gostei, como é? Não se limita, não se define. Vamos lá. Eu sou a Flávia, eu sou muito plural, como todo ser humano. Eu sou a Flávia mulher, eu sou a Flávia cozinheira, bebedora de vinho, filha, profissional, empresária, professora. Enfim, eu faço muita coisa na minha vida. Se eu conto isso tudo, se eu conto lá com meus 16 anos... Palestrante e tal. Se eu conto isso tudo... Talvez a pessoa olhe e fale, nossa, que pessoa legal, incrível, mas não entendi, não. Sei que é legal, mas não entendi, não. Eu posso... Onde vive, o que come? Tô brincando. Assim, a pessoa entendeu que você é ótima, mas ela não entendeu se ela pode te contratar, se você é um consultor. O que você é? É empresário? Não entendi. Então, assim, você tem que fazer o outro queimar o mínimo possível de caloria mental para te definir. Boa. Se for difícil, a gente desiste. A nossa atenção é muito difusa. Então, se eu entrei num perfil do LinkedIn, eu não tenho que falar que em 2001 eu dancei na Xuxa, sei lá. Isso corrobora com o meu objetivo de construção? Não. Vários cursos que eu fiz no Italy de massa, de nhoque, corroboram para eu ser a CEO da Brand Up? Não. Então eu vou suprimir. Porque eu quero facilitar aquele escaneamento de quando alguém olha o meu perfil. A pessoa vai fazer isso, ela vai buscar prova social, gatilho de autoridade, gatilho de garantia. Quem trabalhou comigo falou o que ali de depoimento? Qual é o meu lastro de interações no LinkedIn? Eu tô ali brigando, fazendo da rede social um saque,
tô discutindo política, Um face. porque assim, eu não quero uma pessoa inflamada, Uma guerrilheira trabalhando na minha liberdade de expressão. Não, depende, mas eu né? também Tem tenho cara- liberdade de contratar, né, quem tem fit comigo. Sim, sim. Então, assim, tudo bem a pessoa ser quem ela quer ser. Se isso for estrategicamente pensado, tá tudo bem. Ela vai pensar ônus e bônus. Só serei contratado por pessoas O cara que quer compactuam desconstruir com a mesma... Ou, né? Mas tenho que entender que posso desagradar outros. E tudo bem. Só que isso tudo a gente não pode ser romântico de achar que a gente não tá sendo analisado o tempo todo. Porque a gente tá. Sim. Então, a gente tem que colocar... Hoje mesmo, uma grande amiga... ela, uma mulher incrível, enfim, se bobear, tá até nos assistindo, mas eu não vou falar o nome. Ela tá vendendo um curso dela fantástico, que tá bombando. E ela fez um story hoje no Instagram reclamando. Uma reclamação e tal. Eu chamei ela no direct e falei assim, tá se sabotando por quê? Tá maluca? Quem quer tá comprando um curso caro de uma pessoa que tá cheia de problema nessa bad vibe? Eu não compraria. Deleta. Não é minha cliente, mas assim... Porque se aquilo ali fosse um inimigo comum criado pro seu interlocutor brigar junto com você e aquilo fosse te fazer chegar ao seu objetivo, ótimo. Beleza. Mas só desabafar, amiga, faz xixi, toma um vinho. Não Manda vai mensagem desabafar com na droga. rede. Então, as redes sociais são marketing digital. Então, Sim. aquilo que você falou, a gente é julgado o tempo todo no trabalho e agora nas redes sociais. Não tem mais essa de influenciador. É médico influenciador, jornalista influenciador, mercado financeiro influenciador. Todos nós temos esse trabalhinho de casa a fazer. E sabe o que eu fiz? Com essas conta pessoas aí. que... Você pode falar? Ai, meu Deus. Olha, hein? Não, na verdade, eu sou um cara que posto muito pouco nas minhas redes sociais. Por conta de exposição mesmo e do julgamento. E eu deixei de seguir algumas pessoas as quais eu julgava muito. Tipo assim, exatamente esse papel. De ver uma pessoa que tecnicamente vende um trabalho reclamando de alguma coisa. Eu julgava nesse sentido. A gente Pô, não por que quer que ela andar faz- do lado de gente que tá com energia negativa. Aí a que gente eu fiz? quer gente positiva. Exato. Eu comecei a dar unfollow, mas assim, a gente é amigo, não tem problema. Sim, só não quero ver. Só não quero ver seus stories. Entendeu? É isso. Aproveitando o que o Thiago falou, Mas já era seu amigo, por isso que você não desistiu. Se Exato. fosse uma pessoa, talvez Nova, você tivesse... que eu não tivesse relacionamento. Então, muito cuidado, né? É. Porque o laço ainda não foi criado. Exato. E você pode estar fechando portas à toa. Desculpa, Chicão. é por isso que você não curte mais minhas coisas, então. Ele te parou de seguir. Agora eu entendi, olha aí. Você tá nos meus favoritos. Oh, Aproveitando o que o Thiago falou, ele se expõe muito pouco nas Certo. redes sociais. Isso é ok ou não? Dá para melhorar? Então, gente... Porque a gente estava comentando das redes marca sociais, pessoal marketing digital, né? não é só você palestrar no seu feed. Não é só o que você posta. É como você se relaciona. Sim. Né? Gatilho de reciprocidade. É dando atenção pro outro que você recebe atenção. Todo ser humano é protagonista e quer brilhar. Sim. Então, se você vai lá e comenta algo de alguém, Isso. né? E dá palco pro outro... Eu comento muito stories. Legal. É por isso. As pessoas que eu gosto, eu comento, eu mando coraçãozinho. Pra ser direto, eu mando coraçãozinho. Porque eu gosto, realmente eu tô gostando de ver aquilo. Então, eu fiz essa faxina porque eu achava que tinha uma hora que eu passava os meus stories e eu só julgava. Eu ficava meia hora assim, nossa, que viagem, não sei o que. Nossa. Falei, meu, quer saber? Eu vou tirar essa galera que, óbvio que não na primeira, porque tem gente que Sim. você segue que só posta coisas Negativas. negativas. Eu Sim. falei, meu, quer saber? Vou tirando. E aí eu só fui dando um follow e vida que Eu segue. acho que, assim, o que a gente pode tirar desse teu depoimento é, gente, não estou convidando ninguém a ser robótico e uma fingir vida que não é existe, feliz né? o tempo todo. Não é Isso. isso. Somos humanos, somos vulneráveis, sofremos. Shit happens. Com certeza. Mas no Instagram, não. Vocês estão falando uma Não, coisa... assim, o que eu falo, assim, quando eu não tô num dia bom e eu tenho dias que eu não estou bem 100%, eu apenas não sou fake. Eu fico quieta. Não precisa mostrar. Não precisa fingir que tá feliz quando você não tá. Você fica neutra. Ou então tem aquilo também que eu já vi e eu acho interessante, assim, seja aquilo que você posta também, aquelas mensagens, seja isso, seja aquilo, e você sabe que a pessoa não vai... Dá uma vontade. Você sabe porque Poste o que você... você seja, Você já sabe vai a porque hora... a pessoa é uma marca pessoal conhecida por você. É. Então, não
Isso chama-se incongruência. A gente tem que ser o mesmo no digital e o mesmo fora dele, né? Por isso que o branding é importante. Branding e branding pessoal e marca pessoal são coisas diferentes. Sim. O branding é estratégia. Existem marcas pessoais fantásticas, fortes, autoridades nos seus nichos, segmentos, e nunca pensaram branding. Nunca pensaram. Mas existem também marcas que pensaram branding, são marcas incríveis e não são autoridades. Sim. Eu lembrei de um sticker no... Você depois cita exemplos pra gente... Ai, meu Deus do céu. Não, pode ser casos, não nomes, assim, Certo. sei lá, Eu entendeu? lembrei do sticker. Muito bonito. Pena que eu te conheço. Pena que eu te conheço. É isso. É Esse é isso. bom, manda pra mim depois. É isso. Olha, claro que dá para fazer um trabalho de rebranding, né? Não pode ser nada muito brusco, né? Mas as pessoas mudam. Eu acho que a gente tá numa era do cancelamento, como se ninguém pudesse falhar, sabe? Sim. Errou, tá bom, Chicão errou. Ih, é humano, tá bom. Sim. Chicão, fez bosta. Não vamos bater palma pro Chicão. Merda. Fez merda, Chicão. Mas, pô, Chicão morreu agora. Vamos matar o Chicão. Vai Cara, apedrejar o Chicão. E é legal, E sabe? eu faço isso. Com o passar do tempo, a gente chega no momento da vida, por isso que tem todas as fases da vida, que você chega e fala assim, e dane-se pra você, se você não gostou, pô, tô pouco me lixando. Eu Porque o falo- Chico tá aposentado. O Chico não, já tá... tranquilo. mas das O relações, Chico né, tá das na pessoas, banguela já, né? velho. O Chico Ah, tá... eu tô na ativa, cara. Eu Corre, falo 5K. assim, a Flávia de 37 anos, agora quase 37, perdoa a Flávia de 22. Opa. A gente tem que se Sim, perdoar, sim. né? A gente não tinha a mesma cabeça na época. Não, muita Enfim, merda. não é passar a mão na cabeça, só querendo dizer que a gente pode conhecer a pessoa fora e saber que ela não é aquela pessoa na rede. Não é pra ser tão fake. É, Não Mas precisa, um né? pilarzinho aos poucos e construindo, trazendo. Digamos assim, vocês começaram esse podcast maravilhoso, gente. Number one do Spotify. One Break Podcast. One Break. E vocês não eram autoridades, nunca tinham feito isso. Putz. Então vocês não têm que começar com esse pilar como se vocês já fossem super especialistas no negócio. Mas o Chico não deixa, sabia? O Chico é um cara que... já tá me julgando. Não. O Chico é um cara que sempre assiste a gente e... Thiago, ó, aqui a gente podia melhorar, aqui a gente Sim, podia... mas a parte que eu ia trazer é da jornada do herói. Aham. O herói, ele é uma narrativa hollywoodiana, né? Ele tá no mundo comum, ele tem um chamado à aventura e ele vai contando aquela narrativa. Ele é o herói, ele é o sábio. Como que você vai ter um arquétipo do sábio se você está começando a fazer o negócio? É muito melhor você ir mostrando a narrativa de Tamo tropecei, aprendendo. tamo indo. E o que eu vejo é muita gente indo pra rede social quando tá fazendo não uma transição de carreira, mas uma aglutinação, né? Trazendo um novo pilar para sua marca pessoal. Bem, sou hoje aposentado, trabalho numa empresa e tenho um podcast. Qual é o terceiro pilar? A gente pensa, mas 3 ou 4 pilares por pessoa. Mais do que isso, fica muito confuso. Mas, enfim, quando você trouxer um novo pilar para sua narrativa, para contar a sua história, traga. Se é algo novo, não se coloque como um sábio. Eu vejo esse erro acontecendo e eu olho e falo assim, gente, tá ensinando, começou ontem a tomar Danoninho, tá aqui ensinando, Leite tá com passando pera. vergonha. Por que tá fazendo isso? Porque tá reproduzindo, né? Bem, eu tenho que ser uma autoridade. Sim, Vai sim. ter gente que vai acreditar, porque não te conhece. Então Sim. você sempre vai estar abrindo novas frentes. Não é melhor você ser humano, verdadeiro, herói e não sábio, para quem já te conhece, dando contexto para quem não te conhece? Sim. Então, assim, quando você é de supply, né? Digamos que você vai assumir um cargo, né, executivo, CEO, presidente, numa empresa em que supply seja o core. Sim. Gente, minha primeira vez e tal, tô desenvolvendo essas hard skills, fazendo esse treinamento, Vamos isso. aprender Vamos junto, errar. junto, blá, humanidade. Isso não é Sim. fraqueza, isso não é vulnerabilidade, nem é arrogância, prepotência de já saber o que tá fazendo. Sim. Então, é por esse caminho que é a marca pessoal, né? Essa coisa do branding ser desenhado. Não é mentira. Voltando lá, sim, é enviesar, sim, é definir, é limitar, sim, É para que o humanizar outro... de alguma maneira, né? Dá ali. contexto. É. Se não der contexto, vão Mas- te julgar. E também tem muito aquilo que eu aprendi com um mestre que eu trabalhei, das nossas reuniões de feedback. A gente vai preparado para a reunião de feedback, com o seu inventário do que você fez e tal, né?
E era legal, acho que eu já contei até isso, mas eu achava vai o chorar, máximo, hein, assim. então. Quando você... Na conversa com ele levantava pontos que você nem... Tinha reparado. Puta, você não sacava que aquilo tinha sido importante. Não, mas você fez isso aqui, que fez com que aquela área melhorasse tal coisa, que linkou com a outra, isso aqui, você tem que pôr, isso aqui é importante. Isso te dava, Sim. cara... Tô sendo percebido. Você saía com a faca nos dentes, entendeu? Para mais um ano de batalha. Sim. Isso é interessante. Então, assim, aquele ponto, né? Não é moldar a pessoa a mentir, mas Não. às vezes é acrescentar e trazer pontos positivos que ela não sabe que ela tem. Sim. E melhorá-los, né? Sim. Ou quer Sim. dizer, melhorá-los ou fazê-los visíveis. Enaltecê-los, né? Valorizar. Não, é no branding, para trazer Sim. visível isso, Sim, para que as sim, outras sim. pessoas possam ver a sua A marca gente melhor. costuma traçar SWOT pessoal, né? Forças e fraquezas do cliente, oportunidades e ameaças do ambiente externo também, né? Você só... Bom, o lance do C-Level é importante porque eu tenho uma curiosidade. Certo. Pela sua experiência, os caras estão preparados ou Preparados para ser um CEO, um C-Level? Calça justiça. Não. Meus clientes estão todos muito preparados. Não, estão sim. Não em relação ao seu cliente, em modos Sim. gerais, os C-Levels, eles estão preparados para estar ali? São preparados, estão preparados em termos de hard skills e vivem as mesmas insanidades diárias que nós com soft skills, né? Todo mundo aprendendo a ser líder, todo mundo aprendeu, né, como ser um líder no dia a dia durante a pandemia. Então, assim, são seres humanos naquelas posições, né, Ou gente? não, né? Mas Ou mostrou que realmente não é líder mesmo. porque uma vez eu li as principais características do C-Level, Certo. né, principalmente nessa minha última oportunidade, para não dar mole, né, cara? Porque Sim. E aí, cara, eu fui lendo e eu falei, cara, mas tem muita gente que eu conheço que Não poderia estar não nessa poderia posição. estar na posição, entendeu? Sim. Por isso assim, no meu mundinho, né? Sim. Por isso que eu perguntei você com uma visão maior, macro, Gente, né? não existe o mundo ideal, Sim, né? Existe o momento aqui e agora. Sim. E tem muita gente... Aí é até importante, né? Tem muita gente muito boa que pensa assim, eu sou muito bom e todo mundo sabe disso. E basta. E basta. Não, porque tem um cara tão bom quanto ou menos bom que tá fazendo o branding pessoal dele, a marca pessoal dele. E o sentimento de valorização que o mercado tem daquele cara é muito maior do que o seu. Sim. E aí você pode ser uma grande autoridade naquele seu segmento. Vai ter um outro que é uma grande autoridade em outro segmento, um outro em outro, em outro, em outro. E você não percebeu que você está competindo com pessoas de outros segmentos. A concorrência, ela não é só direta. O líder da Telefônica, ele não está só competindo com o líder da Oi, né, da TIM. Não. Ele está competindo com outros líderes. Porque hard skill pode ser... digamos assim, eu sou uma profissional de marketing. Eu não tenho que trabalhar numa empresa em que o core é marketing. O marketing, o RH, né, finanças... Ele está em todas as organizações. Então, eu posso trabalhar com agro, eu posso trabalhar... Não é? Sim. É muito mais fácil eu aprender sobre o segmento do que Sobre o business, profissão. né, o meu core em si. Então, as pessoas têm que se ligar nisso. Elas podem, sim, ser reis nas suas verticais, mas tem rei pra caramba, né? E no trabalho tem muito também aquilo... modéstia à parte, eu tinha uma boa olhar para as pessoas, assim, do que você está falando. Que muitas vezes, por exemplo, você tinha uma pessoa numa posição superior e outra ali, mas o A e o B desenvolvia tão bem o trabalho dele em geral, que ele tinha, assim, todo mundo tinha uma boa visão dele. Sim. E tipo assim, olha, o B é que poderia estar no A. Mas isso não quer... Você pode pensar, eu acho o B melhor que o A. Mas você está vendo isso com o teu olhar que não tem todas as informações da companhia. Sim. Talvez o A esteja executando muito bem aquela posição. O que ele deveria fazer. O que ele deveria fazer. E aí o B, talvez deva pensar, eu tenho como pegar essa posição? Eu quero essa posição? Se eu quero e eu não vou conseguir aqui, eu vou ser o A em outra instituição, não nesta. Porque... Então, mas eu tem digo, exemplo disso. não é só o meu olhar, porque a gente forma a opinião, não só a nossa própria,
Sim. Mas você vai no Do gostoso grupo, cafezinho Sim. e vai conversar ali com o Gabs e aquele assunto. Putz, a Flávia resolveu também. Putz, pra mim também. Uma vez o Thiago... Você começa aquela boa fofoquinha do bem, positiva pra pessoa, entendeu? Que o B é uma boa marca pessoal. Isso, indiretamente. Ele nem Mas sabe temos questões aqui. Talvez... Sabe aquela história, falar bem, falar, como é que se diz? Aquilo que se fala quando você não está presente. Que é o que Isso é marca pessoal. Né? Você é o que fala pelas suas costas, né? Quando você não está na sala. É isso. Sim. Mas então, isso não tem nada a ver com marca pessoal, mas já tô me metendo aqui. Não, bora. Eu acho que assim, tem que parar para pensar que talvez o B esteja tendo tempo porque o A tá desempenhando a função dele. Tem esse ponto. E a segunda questão a gente racionaliza as coisas. Então, quando a gente tem um argumento, uma tese, a gente sempre procura pessoas que têm uma opinião muito parecida com a nossa para chancelar o que a gente está pensando. Talvez nesse grupinho todo mundo fale B é melhor. E a gente sabe que tem um outro que a gente não vai ouvir que o A é melhor. Nem que ele seja. Então a gente é humano, sabe? E sabendo que nós temos um pensamento individual, um pensamento coletivo, que às vezes é meio tendencioso, a gente tem que entender que a gente tem que ser uma marca pessoal, que se distribua e que seja percebida por todos os grupos, pelo menos como um bom profissional. As pessoas podem preferir o B, mas eu que sou o A, eu tenho que estar me preocupando. Mas eu pelo menos tenho que ser bem tem que ser bem valorizado aqui também um pouquinho. Deixa eu trabalhar isso. Sim. Muitas vezes já aconteceu de pessoas nos contratarem, equipe querida, Ainda estou me acostumando a ser empresária, né? Porque eu comecei consultora, o negócio foi crescendo, já passou de 20 pessoas na equipe, eu ainda acho que sou eu. Não estou reduzindo o negócio, só não me acostumei ainda com o cargo. CEO de 20%, CEO nada, eu sou fundadora, né? Sou personal brander. Mas então, o que eu tava falando, caçamba? Do CEO. Do CEO, claro, sempre tô falando do CEO. Não, que ele acha que ele... de gente que procura para que seja valorizado dentro da empresa. Uhum. Às vezes o cara é o B, que gostaria de ser o A, Sim. E ele não consegue nos corredores fazer esse networking, porque os pares, que todos os stakeholders são importantes, não é só quem tá para cima, né? Tem os pares, 360. Então, cara, nos corredores eu não consigo me chegar aos VPs, ao CEO, eu sou um diretor, cara, eu quero ser bem visto e tal. Aí a gente pode fazer um trabalho de posicionamento no LinkedIn, porque a gente sabe que o ser humano é voyeur, que o ser humano vai ler. E a gente consegue construir aquela imagem fora do presencial para que o nosso cliente no presencial tenha mais oportunidade. Cara, como é difícil. Não basta você fazer uma boa entrega. Tem que dar publicidade, tem que publicar no LinkedIn, tem que cuidar ligar para Flávia. Não tem que. A vida ficou muito difícil. Não, cara. Mais fácil. A vida tá aberta agora. É difícil você tornar ela mais fácil, é isso? Eu acho que antigamente você não tinha oportunidade, né? Agora você consegue construir essa oportunidade entendendo o jogo. Isso é interessante pra caramba. Entender o jogo, joga. E você vê, e é interessante porque o ponto de partida, eu olho muito o LinkedIn. Na verdade, eu tenho uma rotina diária ali de olhar o LinkedIn. E aí você vê, tem de tudo ali, né? Tem pessoas que estão procurando de oportunidade, tem pessoas Só tem head. Todo mundo é head. Se não assistiu a Copa de 94, não pode ser head, hein, gente? A regra é muito clara, exato. Não pode. Se não torceu ali. E aí você, por exemplo, uma vez me chamou a atenção, olha que legal. O cara, ele é tipo um opinion leader, vai. E ele, de um nicho. E ele postava lá, e aí, pessoal, tal, tô aqui, não sei o que hoje seja um dia incrível pra você, bababá, pô, beleza. E aí, sempre ele gravava, geralmente dirigindo. E aí ele postou um vídeo, além de dirigir, sem cinto. Cara, eu não aguentei. Tipo, eu falei assim, cara... Coleguinha, não. Na boa, eu não tenho nada a ver com a tua vida, eu acho que é isso aí, vida que segue, mas você está, né, buscando ser um exemplo para alguém. Eu acho que você seja um exemplo para alguém. Então, use cinto de segurança e não grave dirigindo. Seja completo. Respondeu me agradecendo. Respondeu me agradecendo. Pô, desculpa, não me atentei, mas você tem razão e tal. Mas por quê? Me incomodou
não tinha nada a ver comigo, assim, realmente eu não o conheço pessoalmente. Mas ele estava sempre na minha timeline ali com conteúdos, Perfeito. assim, sabe? E aí eu ouvia de alguma maneira. E eu, puta, vou falar. Pô, vou trazer um conceito aqui pro que você me contou. Uhum. Marca pessoal não é reputação, né? Reputação é aquele potinho da confiança que todo dia você Isso. bota uma moedinha da confiança. Então você só deu essa ideia nele porque ele de alguma forma já te doou conteúdo que você absorveu e criou algum tipo de conexão com ele e você, pô, vou falar. Porque normalmente, se a pessoa não tem uma reputação positiva conosco, né, a gente só deleta. Eu vou falar por que eu fiz isso. Porque ele é de Extrema e ele... Agora entregou, hein? Todo mundo É, extremo. todo mundo de Extrema ali. Não, porque ele é de Extrema, ele é um empregador de Extrema e eu... Extrema município, né, gente? Não é Isso. extrema para um lado É ou para o verdade. outro. Minas Gerais. Município, Muito bem, Minas Minas Gerais. né? Obrigado. Adoro extremista, não. Não. Porque ele é de Extrema, Minas Gerais. Nossa Ok. cidade aqui, divisa de São Paulo, né? Isso, é. Olha, isso que eu fiz agora é minimizar possíveis ruídos. Sim, é incrível. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente Sim. fala na rede. Porque qualquer deturpação acaba com uma carreira. Sim, então, mas por quê? Porque ele é de Extrema e eu particularmente gosto de Extrema, faço Tem um valor várias afetivo. coisas, exato. Sim. Então eu dava palestra lá na FAEX, justamente para movimentar a galera, né? E aí de alguma maneira as pessoas que eu conheço estavam sendo impactadas por ele também. Thiago, você é muito maravilhoso, porque você vai dando essas histórias, trazendo, e traz o conceito que eu tenho que trazer para a mesa. Isso. Pertencimento e troca de ativo. A gente troca ativos e passivos de marca pessoal entre pessoas, né? E entre marcas institucionais e marcas pessoais. Então, nesse caso, a marca Extrema trocava ativos com essa pessoa, então você tinha afeição Sim. por sim. ela. Segundo, pertencimento. Uma marca pessoal, ele não tem que estar, ela não tem que estar na rede social em cima de um pedestal falando com pessoas abaixo, tipo que I wanna be. Ela tem que estar falando de igual para igual, como um representante de uma comunidade que ela faz parte. Sim. Naturalmente. Naturalmente. Sem forçar. Então você trouxe dois Fatores aí. dois conceitos aqui bem legais da marca pessoal. Você trouxe incongruência, também é maravilhoso, tá, Chicão? Claro, Eu trouxe obrigado. incongruência, E o maravilhoso. Guilherme? Tô aprendendo. Muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Meu amorzinho. Não, mas esse é o ponto. Quando eu vi que pessoas do meu time, inclusive, poderiam estar assistindo aquilo, eu falei, pô, eu não posso deixar que isso seja natural, Poxa, entendeu? né? Claro, Aí eu isso. dei esse feedback aí, mas Mas, gente, construtivo vocês total. entenderam que marca pessoal não é fake? Não. E nem não. é enviesar... Nem mentir. É tipo você pensar estrategicamente o que faz sentido para sua carreira, para os seus negócios e desenhar. Aí, tipo assim, eu sou a Flávia, eu falo sobre branding pessoal, eu falo sobre relacionamento interpessoal, falo sobre marketing, carreira, né? 4 pilares. Olha, tá rolando uma guerra. Eu sou comentarista de guerra? Não sou. Não vou falar. Mas eu posso pegar a guerra como... gente, vejam só como é que é a falta de comunicação. Não sei. Para ser um gancho para um conteúdo de um dos meus pilares, aí sim. Oportunista, mas Sim. fez sentido. O que não pode é você ter 10, 20 pilares. Aí você tem opinião sobre tudo, mas ninguém consegue entender quem você é. Então, se você não é compreendido, você não é contratado. Sim. Seja para uma vaga, seja para negócios. A gente tem que facilitar Peraí, que travou aqui tudo. Essa sinusite tá travando o cérebro. A compreensão do outro sobre que marca pessoal, que profissional nós somos. Ou a gente não vai ser contratado. A gente vai perder negócio para quem é mais simples, assim, sabe? Exato, é. Não, e às vezes você passa por isso, né? Você tá entrevistando, você fica, o cara é muito bom, mas o Sim. café com leite ali tá melhor, assim. O É cara... porque Entendi. acho que volta, de certa forma, volta muito pro básico, que é o simples é mais também, né? Sim. Quando você vê uma pessoa muito o pavãozão ali... Menos é já- mais? Né? É um bom grupo de pagode, adoro. É, duzão. Porque, assim, quantas vezes a gente não viu pessoas do trabalho se vendendo como grande líder e tal, e não falava com ninguém, Sim. do lado, no bom dia ali...
Então, sabe? aí tá A errado. equipe dele falava, não gostava do cara, e o cara se vende como o líder. Porque ele não tem que se vender como líder. Ele tem que olhar pra dentro e pensar, porra, eu sou um puta cara nessa área, mas eu sou um péssimo líder. Executo bem. Então eu vou falar sobre execução. Mas o cara não se acha que isso, né? Ele se acha aquele que sabe tudo. Lá dentro do que tem coração dele sucesso. ele sabe. No travesseiro Lá ali, no ele tá ligado. travesseiro ele Não sabe. diria nem no travesseiro, no espelho mesmo, né? Porque ninguém mente, né? Pra si próprio, né? Ó, Né? Não vai acreditar, pode tentar, mas se acreditar, interna. E aí, tem que internar metade do LinkedIn, então. Opa! Não, é assim, a gente tem que pensar Flávia das minhas, gostei. quais os pilares a gente vai trabalhar, sabe? Assim, ó, 50% do meu conteúdo vai ser sobre o meu core. Vou falar sobre tecnologia, vou falar sobre Desculpa, microfone. Relaxa. Vou falar sobre finanças. E esse 50% aqui eu vou falar sobre liderança colaborativa e talvez ESG, não sei, né? Se isso de fato me desenhar, me definir como marca pessoal. Isso são pilares, são linhas editoriais, isso é muito importante, tá? A gente não pode ter só um cunho professoral, educativo, consultivo no LinkedIn, porque isso fica dando aula, né? Aqueles artigos profundos, de boa, isso não é LinkedIn. Rede social é para se relacionar, não é para ficar dando aula o tempo todo. Textão. Pode mesclar. Cara. Você precisa muito de um textão? Mescla. Faz um textão por semana e na semana seguinte 2 mais curtos. Intercala. Sim. Agora, algo que é importante a gente falar, você brincou do menos é mais. E eu gosto de pagode. Eu nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, eu sou pagodeira. Maloqueira. Desculpa aí. Thiago, As pessoas acham que eu chego em casa, eu boto, sei lá, não, eu boto pagode. Eu gosto, me Não, julguem. eu toco o cavaco. Olha aí. Então Mais assim, maloqueiro que eu não tenho. isso é a nossa antropologia de marca pessoal. Além dos nossos pilares terem de estar muito bem definidos, a gente tem que pensar quais são os nossos traços antropológicos que a gente quer comunicar. Sociais, culturais, políticos, físicos. O que a gente quer comunicar? Então, as pessoas acham que ter uma marca pessoal é virar blogueiro, é ter que se expor, mostrar a família. Conteúdos. Influenciador. Não é isso. A gente consegue criar uma percepção de proximidade sem falar nada sobre a gente. Digamos que eu desenhe aqui, a minha antropologia eu gosto de jogar beach tênis, que Faria Limer. Olha o estigma. Vocês estão De maloqueira vendo? pra pleiba, velho. Olha aí, pra você ver que eu sou dicotômica. E tudo bem se você decidir ser uma marca dicotômica. Sim. Isso transmite um pouco de conservadorismo e, ao mesmo tempo, você é extremamente, né? Então, você é um ser humano complexo como todos os outros, né? Que somos todos seres muito complexos. Então, assim, digamos que eu defina que eu jogo tênis. Sou viciada em tênis, a minha vida toda desde criança eu jogo tênis. Gosto de vinho. Vai, me dá mais um traço pra mim. Vamos construir aqui a Mariazinha. Música eclética, pelo Mariazinha adora música. Não é Flávia, não. Tô criando uma personagem aqui. Tem boas relações pessoais. Adora gente, adora receber em casa. Fechamos. É só falar sobre isso. Falei de família? Não. Religião, não. Religião, não. Política, não. Faz aqui, 4 pilares, 4 traços. Criou sua marca pessoal. Consistência, respeita os seus pilares e você vai ser compreendido. Cara, eu vou pensar nisso. É muito aí pra mim. Mas assim, Não, é muito difícil. Continue me pagando, tá bom? É muito tempo pra eu poder desenhar. Mas a consistência e essa visão toda, assim, na minha humilde opinião e conhecimento, está muito linkado à inteligência da pessoa. Porque uma pessoa com um grau bom de inteligência, ela vai sacar o que ela tem que fazer, aonde, em determinado momento, até onde o limite ali, que ela pode não ultrapassar aquilo. Você tem que ter essa percepção, sim. mas não é que você está preocupado com aquilo, isso é natural. Sim. Em qualquer situação, você está exposto Chicão, pela sua inteligência e personalidade. Olha, eu nem acho que seja inteligência, cara, porque... A inteligência que eu falo no sentido de ter percepção, entendeu? Aí sim. Porque às vezes o cara ele é extremamente bom tirando música de ouvido e o outro é maravilhoso com física. Se fosse pensar assim, eu sou burra, né? Porque eu não sei fazer. Eu acho que eu vou trocar a inteligência por perspicácia de você se situar tem ali, que ter entendeu? né? Tem que ser safo, tem que, né? E se não tiver, a gente chama isso de assessment, é bem bonito, né? Que no caso é perguntar pros amiguinhos o que eles pensam de você. Sim. Você pode virar e falar assim, cara, quais são meus pontos fortes? Não fala
me critica, mas o que você acha que eu tenho de ponto a desenvolver? Você acha que eu atuo num nicho que é o meu melhor, que é a minha cara? Putz, mas você tem que estar preparado para ouvir. Mas- e o outro para Mas não é responder com melhor? sinceridade. também. Então. Pô, mas se você Na encontrar empresa isso... a gente faz isso. Na empresa a gente faz isso. A gente liga, faz um assessment, liga para pessoas que trabalham, enfim, para validar teses sobre o nosso cliente. Nunca é nominal. Mas aí você pode levar uma carga subjetiva muito grande também, né? Mas- Porque vamos mas não é imaginar, eu e o subjetivo? Thiago, minha área sempre tem conflito com o Thiago. O Thiago toma decisões opostas à minha área, está me atrapalhando. Ah, Thiago, vamos lá, eu vou aproveitar. Vou pôr 360. um lado pessoal em cima que não deveria, e sim profissional. Então, a gente tem uma autoimagem sobre nós, né? Nós tivemos um rapaz, que foi nosso cliente, que ele chegou a um C-level, falou, o mundo me vê como volátil, porque eu fiz uma transição de carreira e eu fiquei muito pouco tempo nessa posição. E depois eu saí, fui morar não sei onde e tal. E ele tinha uma tese, ele tinha uma crença formada sobre a percepção dos outros. E quando a gente foi entrevistar, as pessoas falaram, não, isso é uma força dele. O pai dele estava doente, ele largou tudo para cuidar da família dele. E a gente valoriza isso nele. Então, em vez de esconder, vamos levar essa comunicação. Porque para ele, isso de fato é um valor. Na hora que ele teve a oportunidade, ele fez o que ele, né, tinha que Sim. fazer. Então, Só que faltou feedback, talvez. faltou. Então, não é uma crítica pessoal boboca, patética, não é isso. Todo mundo adulto, né? Todo mundo que a gente entrevista, não é ele roubou a minha bola. Não é isso. Falando de adulto, porra. Ah, não sei. Ah. No mundo corporativo, tem muita gente brigando pela bola, assim. Não. Mas é tipo validar a hipótese, assim. Tipo, você acha, por exemplo, vamos lá. Ele não confirmou meu invite. Tipo, falando. Tá magoado. Pô, o Chicão agora tá fazendo um podcast e ele tá redesenhando a marca pessoal dele muitos anos. Ele se aposentou nesse segmento fazendo isso e tal. Agora ele tem um podcast. Você acha que ele tá no caminho certo? Você acha que o tema do podcast... Me dá sugestões. O que o Chicão poderia desenvolver? O que você vê no Chicão? Me conta uma história com o Chicão que você viu ele sendo extremamente executor. Agora me conta uma história com o Chicão em que a liderança dele veio... Então, a pessoa vai te contando essas histórias e dali você gera conteúdo que fica muito mais fidedigno com quem é o Chicão. Porque é pelo olhar do outro, entende? E eu falo isso pra ele, sabia? Que? O tanto de coisa que você já fez, tá. porque a gente trabalhou junto, e ao contrário do que ele falou aqui... Vamos elogiar o Chicão. O Chicão vai ficar tímido então. agora. Não, pois é. Ah, Ao o Chicão não gosta de é, elogio. ele não gosta. Tem vergonhinha, Chicão? Tem vergonhinha? De elogio eu tenho, sabe? Sou sempre desconfiado, acho que as pessoas mentem. Que isso, gente? Vou te dar o telefone do meu terapeuta, peraí. Mas você sabe que é isso mesmo. O Chico, ele não gosta de ser elogiado. E ele me ensinou muita coisa. Porque a nossa diferença de idade fez com que eu olhasse ele como um cara mais velho mesmo que podia me ensinar. Ele me conheceu jovem, muito jovem. Arquétipo. A gente tem esse... Você pode aprender com... Mas enfim, vamos lá. E aí eu aprendi muita coisa com ele. E ainda mais que ele passou num momento especial da minha vida, que eu perdi minha mãe e tal. E aí ele me dava muitas dicas, assim, muitas. E ele tem filhos da idade dos meus irmãos, né? E aí ele vinha muito... Então eu sempre falei, porra, Chicão, você é isso, você é aquilo, tal. E ele sempre assim, não. Ele tem eu falo pra ele, cara, todo dia, quase, eu mando mensagem. Quando eu falo com ele, eu falo, Chicão, você é foda. Cara, tudo Chicão, mentira, que a gente você briga e aqui, muita você não gente não acredita. sabe receber Mentira, elogio. Eu acho muito doido isso, assim. Gente que é foda, não consegue receber elogio e não se autopromove. Aí o cara Tem que perguntas é aqui que falam mediano, ele vai lá e se autopromove pra caralho. Passa na frente. Não é passa na frente. Então, assim, por que alguém elogia um trabalho super bem feito que a gente fez, que a gente se dedicou, a gente acordou cedo pra organizar antes de ir pro negócio. Aí você faz aquilo com louvor, o pessoal vem e fala, nossa, Chicão arrasou. Ah, imagina! Pô, obrigado, me esforcei bastante pra te entregar isso. Você não tá sendo arrogante, você não tá sendo prepotente. Então, assim, as pessoas que... Não estou dizendo que quem faz não é. Tem muita gente, claro, que é e faz o branding, faz a marca pessoal, o posicionamento. Mas tanta gente boa que acha que não é digna
de se colocar, sabe? Tipo, isso é prepotente. Não, não é. Isso é sobrevivência. Sim. Tem muito rei nas suas verticais, tem muito... Gente boa tá virando commodity. Todo mundo é muito bom. Sim. Se a gente não se destacar, não é se diferenciar o tempo todo, né? Sim. Porque às vezes eu sou igual a você em alguma coisa. Então, se você já é de uma forma, eu não vou fazer diferente de você só pra ser diferente de você. Eu tenho o direito de ser igual a você porque eu, de fato, sou naquilo igual a você. Né? Eu não posso usar o outro como um ponto de referência que vai definir o que eu posso ser ou não. Se eu tenho uma concorrente que usa batom vermelho, eu amo batom vermelho, eu vou usar batom vermelho também, porque eu gosto de batom vermelho e ela que... Não é, não? Vamos ficar as duas de batom vermelho. Eu tô sempre de batom vermelho, hoje não tô por causa... Enfim... Esse narizinho maravilhoso aqui. Então, assim, eu me perco, eu me empolgo. De se auto-reconhecer que isso é foda. Por que não? Mas também tem o outro lado, né? A autossabotagem, né? O impostor, Postor, né? Sim, tem. Tem. Olha, eu tinha uma percepção. Eu fui descobrir que eu era inteligente, modesta também. Eu tava com 27 anos, tem uma década isso. Porque subúrbio do Rio de Janeiro, não tive acesso a grandes instituições e tal, né? Pobre, né? Sim. Tive uma vida boa, mas classe média, enfim, baixa, sei lá. E aí, quando eu entrei pra FGV, pra fazer MBA, que eu vi aqueles diretores... Primeiro que eu fui representante da parada, né? E assim, eu vi os diretores fantásticos me chamando pro grupo, falar, faz trabalho com a gente, não sei o quê. Eu ficava olhando assim, gente, será que eu sou boa? Porque eu não sabia. Sabe, a gente acha, na minha cabeça, né, que tinha um fiscal que vinha na testa, ó, você é 7.4, você é 9.3, você é 8.7. Não, eu sou 4. Ó, a gente que tem noção que tem como melhorar, a gente fica assim, eu sou o 7, deve ter um 8, um 9, um 10. Aí você vai ver o cara que você acha que é um 10, o cara, opa, peraí, dou um 7 pra ele. Será que eu sou melhor? Então, assim, a gente tá sempre se comparando com o nosso entorno. Então, se você tá numa empresa que todo mundo, entre aspas, é nota 8, tu é 7, mas tu vai pra outra, tu é o 10. Então, tudo é comparação, Sim. entendeu? A gente não pode ter esse complexo, sabe? De achar que a gente tem uma nota. Que a gente não pode estar ensinando porque tem gente melhor do que a gente. Em momento nenhum, quando eu tô na rede social, eu tô dizendo que eu sou a melhor. Sim. Tem concorrente meu que, pro olhar do cliente que o contrata, é melhor do que eu. Uhum. Porque a marca 1 é compreendida, a marca 2, a marca 3, a marca Flávia. Compreendo quem é a Flávia, gosto dela, contrato. Compreendo e não gosto, não contrato. Contrato esta. Ninguém contrata gato por lebre. Todo mundo contrata sabendo. É a mesma coisa num processo seletivo para uma posição. Se a gente fica fingindo ser algo, a gente não dura 3 meses. Sim, não sustenta, né? Não sustenta. E aí o recrutador tem que fazer a vaga de novo, você criou um puta problema para tua vida e para a empresa. Sim. Então, assim, vamos entrar em empresas que já têm fit cultural conosco, que a gente já viva a cultura daquela empresa. Sim. É muito mais fácil de dar certo. Ajuda, né? Ajuda. Não, com certeza. E, Chicão, a gente já teve essa experiência de alguém que trabalhou conosco, o Azinho trabalhou conosco, e aí não foi a vez dele, e aí ele pegou e saiu fora para ser o Azão em outro lugar. Em outro lugar. mas Isso acontece mesmo. Isso é bom demais, né? Opa. Tipo, chegar e mandar um chupa. Eu já contei aqui casos assim, de empresas que eu trabalhei, que é bacana. Por exemplo, diretor de vendas geral, nacional, né? Cara muito... Gerente nacional de vendas, muito bom, tal. Vagou a diretoria de vendas nacional. Todo mundo, É ele. Naturalmente. Só que não foi. Aí na reunião trouxeram outra pessoa de outra área de nada, da empresa mesmo. Interna. Mas era uma área que nem era de vendas, assim, sei lá. Na reunião ele levantou e falou, tudo bem, sucesso para todo mundo, eu tô fora. Saiu. Aí é o sonho de todo mundo, porque o mundo corporativo é assim, né? É cruel, não existe... Mas vou te falar, esse cara com certeza é respeitado. Com sem certeza. Dúvida. É. Não estava preocupado com o emprego, né? Assim, pô. É tipo o técnico do Corinthians, sou rico, não tô preocupado. Vai ter empresa que não vai contratá-lo porque entendeu que ele tem esse ímpeto. E vai ter empresa que vai contratá-lo justamente por isso. Mas ele se mostrou. Exato. É digno de assim, às vezes eu podia até ter essa vontade, mas eu acho que eu não faria. Tentaria entender o motivo daquela pessoa, porque você não sabe os planos da companhia, você não sabe a pivotagem que vai acontecer.
né? Você não sabe. Sim. Então, eu tentaria saber. Ele foi extremamente passional. Eu tentaria entender. E depois dali eu tomaria essa atitude. Então, mas você não acha que tem um certo nível de carreira que o ego fala mais alto do que tudo? Tem. Acho. E isso... Significa. É isso. Significa. Significa. E aí, tipo assim, cara, como que eu vou ficar com a minha galera aqui, sendo que eu não fui o escolhido, entendeu? Eu acho que rola um eguinho aí forte. Ah, claro que rola. E é impressionante que esses caras, eles geralmente, para tomar essa decisão, ele é bom. Parabéns aí, você, o Azão, Bezinho. valeu, Não, Azão. esse é o Bezinho. Esse é o Bezinho já. O Bezão. Eu tenho umas perguntas aqui legais. Ah, que legal. Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, um abraço para todos que estão nos assistindo, mandando perguntinhas. Obrigada. Aproveitar e mandar um abraço para a Seu galera horário, do todo mundo aí ao trampo, vivo. que tá lá trampando. Lucas, obrigado. E vamos lá. Carlos Sebastião, como se tornar uma autoridade em um nicho? Então, vamos lá. Essa é uma pergunta que muita gente me faz. Marca pessoal não transforma ninguém em autoridade. Autoridade você é. Tem que construir essa autoridade. Você tem que construir. É o seu legado, é o seu lastro. Por isso que eu escolhi trabalhar com C-Levels. Até porque eles também pagam, né? Não só por isso. Eles podem pagar mais. Os caras têm grana. Mas Para quem não está habituado com esses C-Level, explica para nós um C-Level. C-Level é aqueles cargos público de é bem chiefs, né? Tipo, CEO, que é o presidente, CIO, né? Que é o de inovação, COO. de operação, que é o COO. Tem o CTO, que é o de tecnologia. É o CMO. cargo mais alto. É o diretor, né? É o Famoso diretorzão, diretor, né? Então, assim, por que eu fui para esses caras? Porque eles já devem ser uma autoridade. Eu não tenho que ficar provando a autoridade de ninguém, porque o cara tem lastro, tem um percurso longo aí. Já chegaram no cume. Chegaram no cume, né? Chegaram lá, né? Então, assim, legal essa pergunta, mas, autoridade é uma coisa, marca pessoal é outra coisa e notoriedade é outra coisa. Existem pessoas que não têm uma marca pessoal. Azão, esse cara aí de vendas, ele era super reconhecido como uma autoridade ali. Sim. Mas ele poderia ter notoriedade na rede, ser conhecido por mais pessoas. Tem gente que é muito famoso, tem muita notoriedade, mas não é autoridade em nada, Ah, sim. né? Então, a gente não pode... Nesse caso, cai naquele ponto geral. Todo mundo reconhecia que ele tinha autoridade, competência. Eu acho que o chefe dele não gostava dele, que aí a casa caiu, né? Se o chefe não gosta, você pode transformar papel em ouro que não vai rolar. Exatamente. Então, Desculpa, assim, não imagina. Essa coisa da autoridade, como é que você constrói? Você tá tendo entregas legais? Conte na rede. Vá contando, mas nunca falando, olha como eu sou incrível, eu entreguei esse projeto. Não, dá um viés. Ai, Só eu que fiz. Só eu que... Não, vai Se lá. deu certo, fui eu. Se der errado, foi o time. Foi a gente. Não, então, se você de fato está trazendo nessas entregas, poste, vá construindo essa narrativa. Faça conteúdo colaborativo, né, com o time te apoiando. Peça para as pessoas te darem depoimentos, assim, poxa, isso vai ser muito importante para mim. Eu preciso disso na minha rede. Você poderia me contribuir com essa formação lá no meu LinkedIn, do meu perfil? Pede para a pessoa. Então, assim, se você de fato já fez entregas e é um bom profissional, né? Você pode construir a percepção de autoridade, mas a autoridade você já tem. Entendem? Sim. Acho muito importante falar isso, porque as pessoas acham que eu sou uma... né, que fico construindo. Não. A marqueteira Não. política. Não saio da minha cama pra construir personagem fake, sabe? Sim. A gente não precisa de ídolos de mentirinha esfregando na nossa cara as vitórias e a gente ali, pô, eu não sou tão bom assim. Ele também Sim. não. Então, né, eu não vou fazer isso com a minha audiência. Quais melhores estratégias para ampliar o networking? Nossa, abrangente. Seja mais Muitas específico. publicações no LinkedIn? Não. Não. Vários Publicação stories. para network, publicação é bom para você se desenhar, né? Para você desenhar a sua Fica a persona. dica aí, né? Então. Uma pessoa que não gosta de falar, tá tudo bem, ela não precisa. O que eu faço?
Gente, seres humanos, né? A gente gosta que alguém chegue pra gente, conheceu agora. Oi, Thiago, me ajuda aí. Toma aqui, compra aqui. Me compra, me arruma um emprego. Não gosta, né? Você tem que ir aquecendo o Thiago, criando uma relação de confiança. Beijinho na testa, vai aos pouquinhos, né? Vai chegando. Pô, pega na mão primeiro. Né? Ninguém chegando. Sim. Então, assim, networking. Faça uma lista com 10, 15, 20 pessoas que são relevantes para você. Nas empresas onde você quer atuar, quer fazer negócios. Faça uma lista por mês, tá? E aí você cria touch points. Vou comentar um post dessa pessoa. A gente chama isso de comentário ativo lá na empresa. Quando a gente dá atenção, a gente recebe a atenção de volta. Então, digamos que Thiago fez um post, eu vou lá, pô, Thiago, muito legal esse conteúdo, me lembrou do artigo tal que eu li, não sei onde, vou te mandar aqui no direct. Thiago já, Flávia se interessou por mim genuinamente, tá conversando comigo, não é só parabéns, ou usando... Não, isso é maravilhoso no LinkedIn, né? A pessoa fala de alguma coisa e o outro, eu também ganhei... Pô, meu irmão, aqui é meu espaço de brilhar, vem brilhar na minha audiência, não? Aí já quebrou o networking, mas esse é o tempo todo, né? Inclusive, eu sempre falo isso que você fala, Flávia, não é? Porra, cara, não, aqui quem brilha sou eu, vai usar a tua audiência, meu irmão, fica chato. Mas então, aí você faz esse primeiro touch point. Aí você pensa, daqui a uma semana eu vou falar de novo com essas pessoas. Caça novamente os posts dessa pessoa, vai na página dessas pessoas, comenta por ela, nos posts delas. De novo, vai ser verdadeiro. É isso. O Thiago Mas publicou com lá, eu vou consistência. abrir, vou ler o texto e se couber uma comunicação minha, eu ponho ali. Mas com sim. consistência. Sim. Sim. Então, Nada assim, não é falou fútil. com o Thiago hoje, vai falar no final do ano. Tipo assim, tenta aí já é frequência. frequência, consistência. Então, tenta dar 3, 4 touch points no mês com aquela pessoa, que aquela pessoa vai te notar, tá? E aí, depois, você pode chamar aquela pessoa, pô, vamos fazer uma live? Uma videoconferência pra gente se conhecer? Ou, pô, bora tomar um café sem nenhuma expectativa, só pra gente se conhecer mesmo, desvirtualizar essa conexão, né? Eu faço isso muito, agora menos, tô sem trabalho pra caçamba, enfim. E também tem mais uma coisa. Todo mundo fica pensando em ampliar network o tempo todo. Só que a gente já tem muita gente até aqui que poderia ser trabalhado, reaquecido. Fortalecer, né? Fortalecer. Será que, de fato, não tem gente aí do passado? Pra que ficar ampliando também o tempo todo, que valeria, né, superficiais, né? gente legal que passou, Que sabe? você realmente conhece. Eu acho que esse é um ponto importante. Então, essas pessoas... mais uma coisa do networking. Existem decisores e influenciadores dos processos de contratação. Então, às vezes, aquela pessoa ela não vai te contratar, mas ela tem uma indicação, né, que pode te passar. Sim. Então, não bata na venda para alguém que não tem a dor que você resolve. Sim. Né? Deixa ele te indicar para outra pessoa. Gabiru, foca aqui, ó. Aqui na câmera minha aqui. Já, dicas da Flávia. Eita. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Gabiru, é o apelido dele? Eu chamo ele de Gabiru. Gabriel. Ele... Cada hora é um apelido. Selena. Eu não gostaria de receber o Gabiru. Gente, escolha um sobrenome pelo qual você de fato é conhecido. E só usem esse sobrenome. Né? Eu uso 2. Pelo amor. Não, se você sempre usar os 2, ótimo. Mas assim, eu sou Flávia Montes, o meu nome do meio é Neves. Se eu começar a falar Flávia Neves, ninguém sabe quem eu sou. Sim. O meu ficou simples. Chico Sá. Maravilhoso. Só tem você. Só ele. Selena, quais os primeiros passos para iniciar o personal branding em menores níveis hierárquicos? Selena? Selena, é a mesma lógica para todo mundo, tá? Esquece que a gente só executa para esse level, mas é a mesma lógica para todo mundo. Tenha um objetivo. Pense com a sua cabeça de hoje, com a sua cabeça de agosto de 2022. Qual é o seu objetivo de carreira? Mas depois eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Isso vai te embananar, vai te travar e você nunca vai começar. Então, seres humanos, durante o caminho, a gente vai mudando. Se a gente for dando contexto e contando o porquê da mudança, o que foi o chamariz para essa mudança, para nossa audiência, tá tudo bem, tá? Então, assim, a primeira coisa, qual é o seu objetivo? Eu trabalho nisso e eu quero trabalhar com aquilo. Legal! Então, eu vou começar a contar para as pessoas o que eu estou fazendo para me desenvolver, para trabalhar com aquilo. Tô lendo o livro tal, compartilhar, né? Então, assim, a verdade é que é sempre sobre o outro, nunca sobre a gente.
Quando alguém entra na nossa página, a pessoa pensa assim, o que eu vou ganhar seguindo essa pessoa? Se eu não for ganhar nada, eu não vou seguir. Então, quem entrar no seu perfil, Selena, tem que entender que vai ganhar te seguindo. Sim. Que tem algum conteúdo ali, que tem alguma orientação que vai agregar para minha vida profissional, para minha vida, enfim. Então, qual é o seu objetivo? Pensou isso? Qual é o tema sobre o qual você, de fato, é uma autoridade? Ah, tem muita gente melhor do que eu, tudo bem. Essas pessoas têm 20 anos a mais de experiência. Não se mate por isso, Selena, porque você é mais nova. Tá? Daqui a 20 anos você vai ter tanto quanto mais. Então, você tem o seu olhar de hoje. Jovens, pelo amor, quando a gente contrata jovem, a gente está contratando jovem porque ele é jovem, porque ele tem o olhar do jovem. Parem de parecer que vocês têm 50 anos. Né? A gente tem, cada um tem o melhor. Todo mundo tem ônus e bônus, né? Todo mundo tem sombra e luz. Então, tudo bem. Não tentem parecer quem não são. Voltando, objetivo. Qual é o tema? Qual vai ser a sua linha primária, Selena, sobre a qual você vai estar postando conteúdo, compartilhando conteúdo? E mais 2 linhas para você sempre estar postando. Quais vão ser os seus traços antropológicos que você quer levar para a rede? Ah, eu quero trabalhar numa empresa e eles são muito disciplinados lá. E eu quero que eles entendam que eu também sou disciplinada porque eu sou disciplinada. E como é que você comunica a disciplina? Academia todos os dias, fazer um esporte, investir, ter uma educação financeira, enfim. Como é que você comunica a disciplina? Você pensa. Como é que você comunica que você é um cara muito bem relacionado? Grava um podcast toda terça. Grava um podcast com frequência, toda terça. Como é que você comunica que você é uma pessoa bem relacionada? Indo a eventos, postando com pessoas. Como é que você comunica que você é uma pessoa antenada? Assistindo a documentários, ouvindo podcast. Então, dê dicas, né? Você tem que pensar qual cargo que você quer, qual o seu objetivo de negócio, de carreira, linhas editoriais e traços antropológicos que vão corroborar com esse teu objetivo. Boa. Entendeu? Show. Show de bola. Gente, parece difícil, mas não é não. Pega um papelzinho, vai rabiscando, eu juro que é muito fácil. Fácil. Boa. Como se vender e não se tornar arrogante? E não parecer, né? Não parecer arrogante. Aline Dil. Se vender, a gente vende o tempo todo, né? A grande sacada é como não parecer arrogante. Oi, Alininha. A Alininha cresceu comigo, lá em Quintino, Bocaiúva. Ó. Terra do Zico. Caramba. A Alininha mora no Espírito Santo. Vamos lá. Aline, quando você se coloca nesse perfil do sábio, que é o dono da regra, o dono da bola, que eu falo que você vira um chicote, né? Que é o coach do chicote. Você fica prepotente, você fica arrogante, né? E é muito tênue essa linha entre estou contando um feito e estou querendo biscoito. Então, muito cuidado para não parecer que você sempre está se autopromovendo. É difícil para mim dar exemplos, assim. Também é aquela história do sucesso, né? O cara que tem muito sucesso. O sucesso é um péssimo conselheiro, né? Você sempre acha que está certo também. Né? Sim. Olha, exemplo. Nunca falar sobre você. Sempre tá pensando que tipo de conteúdo a sua audiência gostaria de ler, de receber. Nutra a sua audiência. Se você fala, eu sou uma autoridade, é você falando. Agora, se o outro tá lendo e fala, pô, a Flávia é uma autoridade nesse tema, aí você virou a lógica. De fato, você se tornou uma autoridade. Então, de cara, nunca eu sou, eu fiz. Tentar não colocar isso na sua comunicação. Eu sou um líder muito incrível, muito colaborativo. Porra, não. Tu faz conteúdo enaltecendo a tua equipe, porque o olhar do outro vai ser esse. Coloquei meu CEO, meu CHRO, meu CTO na rede para um interagir com o outro, um comentar o do outro. A visão de quem tá lendo aquilo é, nossa, o pessoal lá se dá bem, né? Que legal. Não é você falando, a gente se dá super bem aqui. Pô, isso é você falando. Não é a leitura do outro. Mas você acha que a pessoa tem que identificar o público-alvo dela? Não. Assim, ou sim, mas atenta a tudo. A pessoa tem que identificar o público-alvo dela. Pra ela ir... Tem que.
Tem que, porque ela tem que entender quais são as dores, quais são os sonhos, quais são os medos daquela audiência Até dela. pra ter um conteúdo direcionado, né? Que Sim, senão... Você sim. não vai sair atirando para todos os lados. Sim. Então vira especialista de tudo também, Sim. né? Fazer E comentários. tem mais sei uma lá. coisa, ser humano, como eu falei, é voyeur, né? Se você cria um blog, assim... Um blog, sou muito velha, né? Mas vamos lá. Criei um fotoblog, como é que é? Fotolog, né? Lá no meu ICQ, tô Não zoando. sei que, boa. Mas então, quem não sabe o que é ICQ também não pode ser head. Não assistiu a Copa, Já não era. pode ser head. Mas então... Isso aqui. O que eu tava falando pela terceira vez? A gente tem que fazer isso ao vivo. Depois. Refaz a pergunta. Não, assim, do público-alvo, identificar, sim. não queimar para tudo, para geral, sei lá, fazer comentários à torto. Do ser humano ser voyeur. Aí tu cria um blog lá, eu sou muito boba, eu vou falando, me perco, minhas reuniões é o tempo todo isso. Vou me perder de novo, hein? Mas Você vamos cria lá. um blog. Mulheres, vou ensinar a vocês, mulheres hétero, enfim, vou ensinar vocês a como conquistar um homem, como tratar um homem. Tu acha que os homens não vão ler? Claro que vão. Não é porque você tá falando com o público. Óbvio. Você tem interesse naquela mulherada ali, tu não vai ler? Opa. Tu não vai ali pra interagir e comentar? Tu vai. Tem que ter perspicácia. Não, mas eu sou diferente, ó. Tá falando aí, mas eu não. Então, Não, e a mulherada que posta, tipo, toda maquiada e tal, e fala, estou procurando emprego. Dê um like aqui que você vai me ajudar a procurar emprego. Tem isso? pô, tem que dar minha No opinião sobre LinkedIn. isso, Não, cara. não, Por favor, não. não. É que você não, falou- Não me arruma É problema. que você me deu um exemplo, por isso. É porque assim, não acho nada de errado. Mas tá faltando Aliás, tá faltando a malandragem ou tá sobrando malandragem? Porque a gente sabe que vai ser julgado. Sim, exato. Né? Mas também, olha, não vamos nos preocupar tanto com julgamentos, né? Ah, não, vamos Não? sim. Vamos? Você acha que tem? Vamos, É que vamos. ele tem outra vibe. Eu? Vamos. Aposentado. Não é isso. É no dia a dia, Eu nas acho, que, tomadas eu de acho que decisões. você pode pedir para as pessoas. Você Mas- pode pedir para as pessoas curtirem, interagirem, porque você sabe que o algoritmo vai ampliar a Isso, sua é. distribuição, o seu alcance. Isso é uma coisa, gente. Estou procurando uma posição, me ajudem, porque assim, blá blá blá. Mas tem que dar contexto. Se for só uma selfie, como eu sou linda, maravilhosa, não. Aí você vai ser contratado ou indicado por um motivo que não é o, né? O ideal. Ai, que conservadora machista. Não, mas é real, gente. As pessoas julgam, e é isso. Não, Tá você certo. falou, né? Todo mundo olha, todo mundo julga o tempo inteiro. Todas as redes. Seja ela profissional, pessoal, infelizmente. E assim, pode ser que não tenha coragem de falar ali pra ti na hora, Sim. mas aqui, pô, acho que é A pessoa pode ser viagem. incrível, Thiago, mas a gente é julgado por uma pílula. Sim. Por um, né, um pentelésimo. E é ali que a gente vai ter oportunidade. É tipo a primeira impressão. Mas, pô, você não sabe minha história, tudo bem, mas é isso aqui. Não existe segunda É primeira o impressão. tal do pitch, né? Aquele... Sim. Então, se você pode ter um perfil todo estruturado, ser uma profissional incrível, mas aquele post... Na vírgula. Então, assim, existe uma coisa que é o perfil receptivo e o perfil atrativo, né? Você pode ter um perfil que não tá postando, mas quando um recrutador for entrar ali, alguém for entrar ali, ele vai entender quem você é. Você não tá ali para influenciar, você tá ali para ser compreendido. E existem os posts, né? Cheio de clickbait, né? Tipo, pá, clica aqui para você poder, para você ganhar audiência. Então, aquele post, ele tem que chamar a atenção o suficiente a ponto da audiência ir no teu perfil, gostar e querer ficar. Sim. Mas procurar emprego fazendo um post muito atraente, eu não acho interessante. Não acho os motivos certos. Eu acho que é a história do networking. É estar querendo ampliar demais, quando, na verdade, você já tem uma construção aqui passada que você poderia estar ativando. Mas um simples, bem feitinho, pedindo, se colocando, pode? Claro que pode. Bem feito, um português até tem bem Claro escrito. que pode. É com objetivo. Até tem uma pergunta assim, ó. Como usar o algoritmo a nosso favor e atrair interação orgânica? É isso, Terças né? e quintas, assim, não tem uma regra de ouro, mas assim, a gente entende lá na empresa que a gente posta pra muita gente, né? São quase 50 clientes fixos. Cara, a gente posta terças e quintas de manhã. Segunda-feira é um dia horroroso, tá? Final de semana também não roda. Então, assim, a gente gosta de postar terças e quintas. Os posts podem ter até 3.000... Visualizações. Não. Alcance. Não, peraí. Toques. Tipo, vírgula, espaço, letra, número. Ah, sim. Soma caracteres. 3.000. Tamanho do texto. Caracteres. O tamanho, caracteres.
Mas a gente entende que 500, 700 é um bom tamanho, assim, sabe? Porque a pessoa olha e quer ler. Textão, ninguém vai ler até o meio, esquece. E cuidado com a forma, né? Faz assim, a gente sabe que a gente é ocidental, então a gente lê daqui pra cá, né? Da esquerda superior pra direita inferior, e a gente rastreia, a gente faz aquela leitura dinâmica. Verdade. Então, se você conseguir colocar umas palavras em destaque, assim, sabe? Sobre o que falarei, umas palavras que soltem, que brilhem, faz sentido, né? O SSI é o Índice de Venda Social do LinkedIn. Ele é baseado em 4 subindicadores. Cada um desses indicadores vale 25 pontos. Somados, dão a sua nota global, que fazem uma comparação entre os demais players que têm a tua posição na rede e fazem um comparativo com os seus seguidores. Então, primeiro é desenho de marca pessoal. Botar palavra-chave no seu perfil, postar com palavra-chave também. Segundo, é insights. É você comentar o post dos outros, você tá se relacionando na rede. O terceiro é crescimento de rede, localizar as pessoas corretas. O LinkedIn quer que você amplie a sua visão, que você siga pessoas diferentes. Inpute dados para eles, né, para o algoritmo, do que você está buscando na rede. Então, é o terceiro subindicador. E o quarto é relacionamento. Se as pessoas comentaram um post seu, responda ao comentário delas. Se as pessoas falaram com você no direct, responda ao comentário delas. E aí um cliente meu, ele falou, pô, Flávia, mas todo dia tem gente me pedindo emprego, cara. Pô, tal, o que a gente faz? A gente criou uma mensagem, foi semana passada isso. Todo assunto referente à contratação, blá, 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 é no e-mail tal, abraço. Porque você dá uma resposta, mas você... né? O algoritmo não entendeu, né? Centraliza em determinado... Exatamente. E dá uma resposta educada. Tem como programar uma resposta automática no LinkedIn? Então, tem, mas você vai ter que usar alguns robôs. E aí isso é muito perigoso também. Entendi. Então, melhor não. Flávia, e também eu acho, não sei se está certo, mas eu acredito que sim, manter relacionamento com algumas pessoas do antigo trabalho também, né? Para manter uma relação, saber como estão, não abandonar ninguém, né? Sim, eu acho... biscoitar, né? Eu falo, bota na tua agenda, no teu telefone, assim, todos os dias ou 2 vezes por semana, 30 minutinhos de biscoitar, bolachar. Até agora pra entendi. manter um relacionamento também, eu acho tipo, interessante, oi, né? tudo bem? Como é que tá? Me conta como é que tá. Enfim. Você teve um bom relacionamento, trabalharam juntos, sabe? Resolveram grandes questões, trabalharam em projetos. Aí você sai daquela empresa, aquilo fica lá, acaba a relação. Não, mantém. O mundo é tão pequeno, né? Eu acho que seja uma marca pessoal sendo um bom ser humano, né? Tipo, se você faz isso, né, genuinamente, vai dar tudo certo. Flávia, e uma mensagem final pra galera aí que tá em busca de... Usem o casaco, não peguem frio, que nem eu peguei na sexta-feira. É isso. Levem o casaquinho. Não acha que você tá... Super-heróis. Mensagem final, desculpa. Uma mensagem final pra galera que tá aqui te assistindo, que realmente, né, olha e quer se preocupar com o brand, que desde do C, do cargo, do stag ali, que você gostaria de passar pras pessoas. Você passou várias dicas, tá? Veja aí uma mensagem. Bem, uma mensagem... Aí são tantas. Me dá o microfone e fica até amanhã falando aqui. Uma simples. Tá, então... Marca pessoal não é perfumaria, tá? Tem muita gente pegando as posições que você quer, não sendo tão bom, né? E você fica se sentindo injustiçado de, porra, mas eu sou melhor, eu poderia estar ali. Poderia, mas você não apareceu. E tem o timing, né? Às vezes, a nossa rede social ela tá jogando tão contra a gente que um recrutador chega e nem entende que a gente é possível para aquela posição. Aí o Joãozinho, o Pedrinho, a Aninha foram lá, fizeram um processo seletivo e entraram. Depois eles caíram, né? Não durou 3 meses porque não era, tudo bem, mas você já perdeu. Sim. Então, é muito PNL, assim, né? Adoro programação neurolinguística, mas o cavalo passa uma vez, meu amor, tu tem que montar aquele cavalo. Não tô pronto, pula em cima. Você quer essa vaga? Pula, agarra no rabo e vai. E a marca pessoal, ela é muito importante, assim. Tem muita gente romântica achando que não tá profissional o negócio. Eu faço isso há 4 anos. Já foram 300 alunos 300 clientes em 3 continentes, 10 mil alunos.
Eu montei o curso de rebranding de carreira da XP para assessores de investimento. Muita gente que vem de outros lugares, né, de outras empresas, outros ramos, trabalhando como assessores. Como é que você conta essa história? Eu montei o curso de formação de assessores do Primo Rico. Então, assim, tem muita gente trabalhando sério a marca pessoal da sua equipe. A marca pessoal, o posicionamento, a presença, a reputação dos seus C-levels. Porque a gente é a mesma pessoa. Sim. Profissionalmente e pessoalmente. Não existe um cara que é mal aqui, bom aqui. Não, a gente é tudo, né? Você é a marca 24 horas. A sua marca 24 horas. Eu sou uma excelente profissional, mas furei aqui o farol e xinguei. Já perdeu a confiança. É assim que é. Então, a gente não pode ser romântico de achar que não. Então, assim, as pessoas estão jogando. É um jogo de gente grande. Eu não inventei a roda. Tem 4 anos que eu faço isso. E a gente não pode ser romântico de achar que o universo, a sorte, vai bater a nossa porta. Não vai. A gente tem que se mostrar, tem que estar preparado para receber aquela visita daquele recrutador no nosso perfil. Porque a gente vai ser julgado. E atitude, buscar informações que está aí na rede, você encontra tudo, né? E entrar no game também. Não pode, como você falou, ficar sentado em casa que nada vai acontecer. Não vai. Buscar informações e ter atitude. Sim. Se distribuir, né? A gente tem que se distribuir. Show de bola, Flávia. Muito obrigado. Muito de nada, foi ótimo. Um prazer inenarrável, diria o poeta. Mas, assim, obrigado por ter colaborado conosco. Com certeza tínhamos conteúdo aqui para mais horas, né, Chicão? Uma maneira muito simples de falar, eu acho que é o mais importante, tá? Uma característica que eu aqui de fora percebi, é a maneira simples de falar mensagens duras e diretas, né, Chicão? Não, e passar ensinamento, passar conteúdo, né, para quem está no mundo da carreira, buscando se valorizar, mostrar a sua marca, né? Eu acho assim, ter você aqui, que trouxe esse conteúdo é muito bom. Muito obrigado mesmo por ter dado essa colher de chá aqui para nós e para as pessoas que gostam da gente. E é isso, obrigado. É porque é muito óbvio para mim que tô aqui vendo tanta gente contratar, sabe? E as pessoas são românticas de achar que é tudo sorte. Não é. Não é sorte, é estratégia. Sim, faz sentido total. Obrigado. E divulga. Quais são as suas redes? Tá. O meu Instagram é Flamontes. Era Flavinha no Rio, né? Mas vim morar em São Paulo, virei a Flá, né? Que paulistano tem esse negócio, a primeira sílaba, né? Né? Ti. É verdade. O LinkedIn é Flávia Montes, né? E a empresa é Brand You Up. Tá nas redes também? Tá nas redes. E a gente faz branding para C-levels, faz presença digital em redes, networking pelos clientes, escreve livros também. Agora a gente está começando a gravar podcast para os nossos clientes. Que legal. Pode ir no 42live.com.br. Olha aí. E tudo que a gente puder fazer para distribuir essas marcas, né, a gente vai fazer. Boa. Show de bola. Muito obrigado por ter vindo. Chicão, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Pessoal, sigam a gente no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, 42live.com.br. Beijão. Até mais. Um abraço. Valeu. Tchau. Obrigada.